Boa noite, bem-vindos aí, mais uma live. Hoje na companhia do Lucas. Dá oi aí, Lucas. Oi. Luquinhas quer ficar aqui para acompanhar a nossa live. Bem-vindos aí. Eliana, bem-vinda. Nelly, Sandrinha, Tatiana Marques. Então precisamos marcar mais live, hein, Tati? E aí, Viânia, boa noite. Bem-vindas. Bem-vindos aí. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre hábitos, né? Essa live foi ideia da doutora Natália, gastropediatra. Ela falou, tá, você fala tanto de mudar hábito, mas a gente começa por onde, né? Eu abri a caixinha de pergunta lá, foi a sugestão dela. E estamos aqui pra gente conversar um pouquinho aí sobre os hábitos, né? Então vamos lá, vocês fiquem à vontade aí para... Isso aí, Tatiana, combinado. A gente precisa voltar o nosso grupo aí da pediatria, né, da gastropediatria, da cirurgia pediátrica, para a gente começar a movimentar aí. Muito obrigado aí pela presença, todo mundo está chegando. A Aline está aí também, Ayrton, bem-vindo, meu amigo. Buffet Kids entrou, Letícia... Amália, Isabel, tantos anos, né, Amália, que a gente conhece, trabalha junto. Sheila também, bem-vinda. Deixa eu ver. A Ana Regina, bem-vinda. Boa noite. Então vamos lá, vocês fiquem à vontade aí para enviar qualquer dúvida, pergunta, comentário. O que já funcionou com vocês, o que não funcionou. Que a ideia é a gente trocar informações aqui, bater papo, né? A ideia não é palestrar, nem ficar aqui jogando informações, mas a gente trocar. E muito do que eu vou falar aqui são coisas que eu tenho aplicado no meu dia a dia, tenho aplicado na minha vida, desde que eu comecei essa mudança por conta da minha obesidade, né? É uma doença que eu tenho, então para mim tem sido fundamental aprender melhor a lidar com os meus hábitos, né? Boa noite. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Como é que a gente cria bons hábitos? Da onde vem isso? A gente sabe, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. Isso eu estou falando não só em relação à obesidade, mas em relação a tudo na vida. Eu quero passar numa faculdade. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Mas criar esse caminho que acaba sendo o mais difícil, né? Se a gente pensar que a nossa vida é uma coisa contínua, ou seja, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai retendo informações, vai retendo aprendizados, e se a gente aprender com isso, com as coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai alcançando outros resultados. A gente aprende a andar, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a ouvir, aprende a interpretar. Então são várias coisas que vão acontecendo ao longo do período, né? E quando a gente fala de adquirir hábito, é uma coisa muito simples da gente aplicar, mas muito difícil, da gente conseguir implementar. Por quê? Quando a gente fala, né, de objetivos, né, eu quero entrar numa faculdade, eu quero perder peso. Então, quando a gente fala de metas, nós estamos falando de objetivos finais. Mas o que vai nos levar para esse objetivo final é o caminho que a gente vai trilhar, né? Então, primeira coisa, o que a gente chama de hábito, né? Eu de vez em quando marco ali, quem está no grupo de autoconhecimento, é um livro que eu uso muito, que chama Hábitos Atômicos, né? Que é você melhorar 1% a cada dia, tá? Se a gente pensar isso numa soma de coisas, 1% a cada dia, ao longo de 100 dias você alcançou 100%. Mas se você pensar no seguinte, a cada 1% que você aumentou,
Então você está trabalhando ali, então você aumentou 1%. No dia seguinte você vai aumentar 1% de 1%. No terceiro dia vai ser 1% de 2%. Então você vai numa crescente, né, que isso quem é matemático aí sabe, quem gosta de matemática vai entender melhor do que eu, que a gente chama de progressão geométrica. Você vai crescendo de uma forma muito acelerada, aumentando somente 1%. Isso para quê? Para tudo, né? De forma prática, como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso, né? Deixa eu só seguir meu script aqui, né? Existe uma coisa que a gente chama de ponto latente. O que é isso? O ponto latente, você vem... vamos pegar o exemplo, né, quando você põe a água para ferver. Você põe, a água vai esquentando, 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 até o momento que ela chega nos 100 graus, que é o momento de inflexão, que é o momento da virada, que é o momento que a água começa a ferver. Então, a temperatura que a água tiver, sei lá, 12 graus, até o momento que a água atinge 100 graus, isso a gente chama de potencial latente. A água está ali, está esquentando, mas ela não está fervendo. Para chegar de 20 a 100 graus, a temperatura foi subindo grau a grau. Quando a gente aplica isso no nosso dia a dia, nos hábitos que a gente precisa adquirir para alcançar o resultado que a gente imagina, é grau a grau, é 1%, é melhorando todo dia, é toda semana um pouquinho mais. Não pensa você que o Usain Bolt, sei lá, alguém que corra, né, o meu amigo aí, meu sócio Paulo, ele está correndo. Quem estiver acompanhando ele nas redes sociais vai ver, ele participou da Maratona do Rio. Ele não acordou de manhã e falou, vou correr. Não, ele foi treinando. A cada dia o treinador dele aumentava um pouquinho. 10 minutos andando, 2 minutos correndo, 10 minutos andando, 3 minutos correndo. E assim a gente vai progressivamente, né? A doutora Tatiana até fez uma pergunta aqui, deixa eu marcar aqui. Cadê? Fixar comentário. Qual foi o hábito mais difícil de estabelecer? Para mim, Tatiana, o mais difícil para mim tem sido organizar meus horários de dormir e acordar. Foi uma coisa que eu descobri lá em 2019, quando eu comecei meu tratamento para obesidade. O que mais me atrapalhava é realmente começar o dia. E por que demorava para eu começar o dia? Porque o meu dia terminava muito tarde. Então eu não conseguia acordar cedo para fazer as atividades que eu tinha que fazer. Isso acumulava para o final do dia, então eu não tinha hora para dormir. Consequentemente, eu não tinha hora para acordar. Acordava atrasado, vivia atrasado, perdia o horário do almoço. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou, foi estabelecer horário de dormir, né? E por quê? A gente fala que os sistemas são mais importantes que a meta, né? Qual que é a minha meta? Eu botei uma meta, uma das coisas que eu botei, acordar 5 horas da manhã, né? Isso aí eu até cheguei a postar em algum momento. Acordar 5 horas da manhã para conseguir ler, porque é uma coisa que eu gosto muito, um prazer que eu tinha perdido por conta de rede social e trabalho, enfim, 1 milhão de coisas que a gente faz ao mesmo tempo. E a gente cria a ilusão que a gente não tem tempo de fazer o que a gente gosta. Então eu estabeleci essa meta. Até eu entender que para eu acordar 5 horas da manhã eu tenho que aprender a dormir 11 horas da noite, foi o mais difícil. Para eu conseguir fazer isso, o que eu tive que fazer? Começar a organizar meu dia de manhã. Uma das coisas que eu vou falar muito aqui é rotina. Você só consegue criar hábito se você tiver rotina, tá? Então, primeira coisa, não é só o peso que você quer perder, não é só a faculdade que você quer entrar, não é só o relacionamento que você quer manter. Você pode usar isso para tudo. O sistema é mais importante que a meta, né? Se você pega uma pessoa que quer emagrecer, eu quero emagrecer. Quanto você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 20 quilos. Isso é a meta. Você só vai alcançar isso não se você ficar neurótico com a meta, mas se você ficar neurótico com o caminho.
eu quero sair de Volta Redonda e ir para Teresópolis. Eu quero estar em Teresópolis. É a meta. Qual caminho eu vou pegar é o mais importante. Eu posso ir daqui para Teresópolis pegando em direção a São Paulo, de São Paulo passar pelo sul, e do sul no centro-oeste, o centro-oeste passar pelo nordeste e chegar em Teresópolis. Eu posso chegar, pegar a linha vermelha, eu posso chegar, pegar o arco metropolitano. Então o sistema é mais importante do que o objetivo, que é onde vai levar o objetivo. Se eu fico focado só nos 20 quilos e não foco no dia a dia, falar, eu vou perder 20 quilos para minha formatura. Você vai focar na formatura, você vai focar nos 20 quilos, mas você não vai focar no dia a dia. Você não vai focar no déficit calórico ao final do dia. Você não vai organizar a sua agenda para fazer atividade, para ter a previsão da alimentação. Então, para mim, o hábito mais difícil de estabelecer foi do sono e foi o mais definidor. Eu aprender a dormir e ter horário para acordar foi o que mais modificou o meu dia a dia aí. Então, primeiro, sistemas são mais importantes do que metas. Ou seja, definir um sistema bom é o caminho que vai te levar para a sua meta. Então, criar uma meta real, legal, mas criar o sistema que vai te levar para a meta. E são seus hábitos que vão te transformar naquilo que você imagina, né? Não é papo de autoajuda, tá? Deixa eu só seguir a live aqui para eu não perder a presença de vocês aqui. O fato, né, de você querer ser alguma coisa... A Tatiana botou aqui, o dela é atividade física. O meu está sendo agora, o meu desafio maior agora está sendo atividade física. O mais difícil foi realmente o sono. E a atividade física está sendo o mais difícil no momento. O meu foco agora é criar um sistema para que eu consiga fazer as atividades físicas. Então, uma das coisas que cria um hábito na gente é a repetição, né, Tatiana? A gente não aprende a ser médico do dia para a noite. A gente não aprende a ser uma cirurgiã tão hábil como você é do dia para a noite. A gente repete. Quantas cirurgias você fez em criança para chegar na qualidade que você tem hoje? Quantas pessoas a gente atendeu ao longo do tempo para chegar até hoje? Só que tem um seguinte, se a gente só faz a repetição de forma errada, sem reavaliar o que a gente está fazendo, sem crescer 1% todo dia, a gente acaba repetindo aquilo que a gente é há 30 anos atrás. A ideia não é essa. A ideia é progredir, é reavaliar, progredir. Reavaliar e progredir. Isso acontece com o apetite, né? Uma coisa interessante que eu comecei a fazer, café sem açúcar. Vou tentar. Eu vejo as pessoas tomando café sem açúcar. Eu tenho duas cunhadas, que a Juliana, que é nutricionista, e a Cris, que é bióloga, elas tomam café sem açúcar. Eu olhei aquilo e falei, cara, que papo de maluco. E comecei a reduzir. Eu botava 2 colheres de açúcar. Passei a botar 1,5. Passei a botar 1. Passei a botar meia. Hoje em dia, alguns tipos de café eu consigo tomar sem açúcar. Por quê? Porque a gente foi criando o hábito, né? E você, a primeira coisa, você tem que criar uma nova identidade. Se eu quero me tornar um atleta, eu tenho que começar a me enxergar como atleta. Tá? Eu tenho que comprar uma roupa de atleta, eu tenho que ter horário de atleta, eu preciso ter alimentação de atleta, né? A gente vê muito isso, né, na faculdade de medicina, que era uma coisa que eu achava que era bobagem, né? Grande Ramon, bem-vindo aí, meu irmão. Que era uma coisa que eu via bobagem na faculdade. O Ramon é meu colega de faculdade. Os médicos hoje, né, que estão com a carreira bem direcionada, que estão estabelecidos após 10 anos de formado, observa, são aqueles que se apresentavam como médico mesmo sem ter o CRM. E não é que o cara, eu sou marrento, não. Eu já ponho a beca de médico, eu penduro o esteto no pescoço, eu me sinto médico. É a mesma coisa.
Se eu quero ser atleta, primeira coisa, eu tenho que me sentir atleta, eu tenho que botar roupa de atleta, eu tenho que conversar sobre atletismo, eu tenho que andar com pessoas que fazem atividade física. E vem que são as que a gente chama, que são as 4 leis da mudança de hábito. Primeira lei da mudança de hábito. Primeiro, torna a sua mudança clara. E tornar clara é escrever o que eu quero, tá? O que eu quero, como eu quero e o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo, tá? Que é o que a gente chama de técnica de intenção de implementação, que é deixar hábito claro. Hábito. O que eu quero, né? O que eu botei como objetivo. Cara, o Ramon virou triatleta, cirurgião, trabalha pra caramba, faz cirurgia robótica lá em Salvador, treina gente no Brasil inteiro. Esse cara virou triatleta. Mas você entra lá no Instagram dele, ele tá 4 horas da manhã pedalando. Então, se tornar claro é isso. Olha, eu vou acordar 4 horas da manhã, eu vou subir na bicicleta às 4h15, eu vou pedalar até 6 horas da manhã, de terça, quarta e quinta. Na segunda e na sexta eu vou acordar às 6 horas, vou pular na piscina, vou nadar 45 minutos. É isso, você tem que tornar claro aquilo que você quer. É a primeira coisa. Segunda coisa, que a gente chama de empilhamentos de hábito. O que é isso? Eu acordo... Cara, toda vez que você faz... É isso aí, Ramon, qualidade de vida. Cara, eu conheci... Só um parênteses aqui. O nome dele é Joel Kliger. Depois eu vou te mandar aí, Ramon. Um cara de 68 anos que alcançou o pico do Everest, um brasileiro. E esse cara começou a mudança de vida dele aos 50 anos. Então, há 18 anos, esse cara mudou de vida, começou a se enxergar como atleta. Tem até um documentário dele no YouTube, um cara que eu vou conhecer pessoalmente, se tudo der certo agora em setembro. Cara, mudança de vida. Esse cara se tornou um alpinista a ponto de alcançar o pico do Everest em 18 anos. Né? Mas foi todo dia, foi pouco a pouco. Que é o que a gente chama de empilhamento de hábitos. O que é isso? Quanto menos firula você tiver no seu dia a dia, é melhor. E menos firula, o que eu falo é o quê? Olha, eu vou tomar café, o meu café da manhã vai ser isso, isso e isso. Você acorda e já está ali, você não tem que ficar pensando, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um pão com não sei o quê. Não, meu café da manhã é isso, isso, isso. Por quê? Porque 7 horas da manhã eu tenho que estar na academia, fazer 45 minutos de exercício, terminei o exercício, eu tenho que tomar banho em 5 minutos, eu tenho que estar no meu serviço às 8 horas. Criar essa rotina. E empilhamento de hábito é isso. Eu acordo, eu já faço café, enquanto estou passando café, eu já vou arrumar minha bolsa de academia. Isso chama empilhamento de hábitos. Segundo, cuida do seu ambiente. Né? Não adianta eu querer criar o hábito de estudar se o meu ambiente de estudo for caótico. Se cada dia eu guardei o livro num lugar. Então você tem que ter o seu sistema de funcionamento. O que é isso? Eu acordo, eu faço isso, o meu material vai estar aqui, as coisas que eu preciso vão estar aqui. A gente vê muito isso com quem esse período de trabalho online, né, tem vários exemplos aí. O fato da pessoa comprar 2 telas, ou seja, ter um notebook mais uma tela, aumentou a produtividade dele, porque ele organizou o ambiente. Né? Igual agora, eu adorava malhar numa academia que em Volta Redonda chama For Shape, que fica no Laranjal, no Clubinho do Laranjal. Tem professor pra caramba, é uma academia muito boa, de excelente qualidade, um lugar que mudou a minha vida em relação à atividade física, mas a academia fica no Laranjal. Quando eu mudei, fica no Laranjal, quando eu mudei de lá, ficou longe a academia. Eu continuei pagando, mas ia menos, porque era difícil. Hoje, eu estou matriculado numa academia do lado do Inja, que é o lugar que eu mais estou durante o meu dia a dia. As minhas manhãs, tirando a quarta-feira por enquanto, todas as minhas manhãs eu estou no Inja. Então, eu tenho a academia do lado do Inja. Por que eu vou inventar uma academia que eu não consigo acessar? E a gente faz muito isso. A gente fica querendo acessar, às vezes, um tratamento que não é alcançável. A gente fica querendo acessar, às vezes, um profissional que não é do nosso convívio. A gente quer malhar numa academia que não é perto da nossa casa.
Ou a gente quer fazer um exercício que não tem, quero virar esquiador. Pô, não tem neve em Volta Redonda. E a gente faz muito isso, sem perceber, como uma forma de se auto-sabotar. Então, empilhamento. Primeiro, ter meta clara. Segundo, empilhamento. Terceiro, cuidar do seu ambiente. Tá? Segundo, né? Então, primeira coisa, torne o seu hábito claro. Você tem que saber o que você quer no mais detalhe que você conseguir. Eu quero malhar toda segunda-feira, 6 horas da manhã, durante 45 minutos na academia tal, no endereço tal, se conseguir com o professor tal. Ponto. Torna o seu hábito claro. Segundo, você tem que tornar esse hábito atraente. Tá? E o que é atraente? É liberação de dopamina. Por que esse maldito desse TikTok, ele dá tanta fissura nas nossas crianças, adolescentes e adultos? A gente tem adulto hoje viciado em TikTok. Porque é a expectativa do próximo vídeo ser legal, de ter uma novidade, de ter uma coisa, essa expectativa libera muita dopamina na nossa cabeça, porque ele trabalha muito com duas coisas. Nossa curiosidade, a gente sempre quer saber uma coisa nova, e a gente quer ser o primeiro a saber, né? E segundo, essa facilidade da gente empurrar para cima. Você precisa criar hábitos que sejam atraentes, que deem liberação de dopamina, que deem motivação, né? E a dopamina ela só é liberada quando a gente sente prazer, tá? Então essa técnica ela funciona quando você vincula algo que você gosta e deseja com o que você precisa fazer. Por exemplo, eu gosto muito de comer a sobremesa. Eu gosto de doce. Meu negócio é comer um docinho todo fim da refeição. Eu vou criar na minha cabeça o seguinte: eu vou me premiar quando eu comer uma salada, eu conseguir comer uma salada, uma dieta com baixa caloria, eu vou me premiar com uma paçoquita no final do almoço. Você vinculou uma coisa que você precisa com uma coisa que te dá prazer, tá? Eu só vou, sei lá, eu vou assistir uma série. Eu tô assistindo agora no Netflix o Better Call Saul. Eu criei isso na minha cabeça. Eu só vou assistir o episódio que lançou na semana se eu completar o spinning 3 vezes na semana. Eu criei um hábito que eu preciso com uma coisa que eu quero fazer. Entendeu a relação? Eu gosto muito de, sei lá, de assistir futebol quarta-feira. Hoje é dia, né? Deve estar uma galera aí já se preparando para assistir jogo do Flamengo. Eu só vou assistir jogo do Flamengo se eu fiz atividade física 4 vezes na semana. Você cria o seu sistema de recompensa quando você faz aquilo que você precisa fazer. Isso é criar hábito, que é o que a gente fala de empacotar as tentações. Eu vou empacotar o que eu gosto com aquilo que eu preciso, certo? A longo prazo, aquilo que você precisa fazer começa a se tornar hábito e aquilo que você gosta se torna mais prazeroso, porque você está alcançando o hábito que você gostaria, de ser mais saudável, de estudar mais, de ler mais, de ver menos televisão, enfim. E ao contrário, com as coisas que você precisa se livrar aqui mesmo, que são prazerosas. Ou seja, cara, eu sou alucinado em chocolate, por exemplo. Então, eu vou vincular uma redução desse chocolate com uma melhora da minha alimentação ou da minha atividade física. Ou seja, quanto mais atividade física eu fizer, menos chocolate eu vou comer. Bebida alcoólica, mesma coisa. Fim de semana, a gente tem esse hábito, né? Fim de semana eu tenho que tomar uma cerveja. Tem que tomar uma cerveja, senão a coisa não funciona, senão não fica bom. Começa a criar o hábito. Olha, eu vou tomar cerveja de fim de semana, mas eu vou começar a quantificar, que é o que eu falei, de tornar claro. Eu bebo 12 cervejas no fim de semana. Então, fim de semana que vem, eu vou beber 11, se durante a semana eu fiquei sem beber.
Se eu bebi durante a semana, eu vou lá e tiro. Tomei 3 cervejas na quarta-feira, jogo do Flamengo. Eu tinha 12 para tomar no fim de semana. Eu já vou tirar 3, vão me sobrar 9. Se vira com os 9. Tanto para melhorar hábito bom, quanto para diminuir hábitos ruins. Outra coisa, nós somos imitadores. O que é isso? Aquilo que eu falei no início da live. Se eu quero ser triatleta, como o Ramon, eu tenho, cara, que começar a conviver com pessoas que são triatletas. Eu tenho que assistir vídeos sobre triatlon, eu tenho que conversar com pessoas sobre triatlon, eu preciso entrar num grupo de triatlon, né? Eu preciso começar a me sentir e fazer parte e imitar as pessoas que fazem para que eu consiga fazer. Ninguém nasce atleta do nada. Ninguém nasce médico do nada, certo? Tem pessoas que... por que né, o pastor Isaltino Gomes, que é uma pessoa que eu admiro muito, infelizmente ele morreu. Ele tinha a leitura... Você vai desenhar? Então senta ali para você desenhar. O Isaltino, ele tinha a leitura como o carro-chefe da vida dele. Ele lia muito, né? E eu um dia perguntei para ele pela internet. Falei, pastor, como que o senhor consegue ler tanto livro? Que ele lia, fazia um resuminho, postava no blog dele. Ele falou, Rodolfo, eu não assisto televisão, não gosto, vejo notícias de vez em quando. E eu me cobro a leitura e o fato de eu publicar no blog, eu me obrigo a ler, a fazer um resumo desse livro para contar para vocês o que eu li. Então ele criou um hábito de postar no blog dele os livros que ele lia, e isso fez com que ele passasse a ler mais e ter um resultado melhor. É a mesma coisa, né? Então, primeiro, a gente precisa ser imitador. Se você quer ser... O Marcelo Giovanni entrou aqui, meu amigo aí, médico, meu irmão, virou atleta, malha todo dia. Cara, esse cara só consegue malhar todo dia porque ele passou a conviver com pessoas que malham todo dia, né? Se você só andar com gente que bebe todo dia, com gente que, sei lá, que joga futebol, você vai jogar futebol todo dia, você vai beber todo dia. Enfim, você é parte daquele grupo que você encontra. Então, primeira lei, né, da mudança de hábito, tornar claro. Segunda lei, né, que a gente fala, tornar atraente. Ou seja, você tem que saber exatamente para onde você está indo, como você vai, traçar a rota. Segundo, essa rota tem que ser prazerosa, sim. Não é nada, eu vou sofrendo para academia. Não. Se é muito ruim, você tem que vincular isso a alguma coisa boa. Entendeu? Então, assim, eu só vou... sei lá, eu só vou assistir série do Netflix se eu malhar 4 vezes na semana. Se não, meu amigo, é o seu método que você criou. Daquilo que você precisa com o que te dá prazer. Quando você cria isso, cara, é bom demais porque é prazeroso. Deixa de ser uma coisa chata, né? A terceira lei, torna fácil. Aquilo que eu falei um pouco antes aqui da academia. Não adianta eu querer malhar numa academia que fica no Laranjal se eu moro no Tangerinal, se eu moro no Retiro. Eu moro no Retiro, para quem não é de Volta Redonda, Retiro e Laranjal são lugares distantes, né? Não adianta eu querer malhar em Copacabana e morar em Bangu, né? Então, seu hábito tem que ser fácil, né? Não adianta eu, com 1,80 m, virar e falar assim, não, eu agora vou virar jockey. Não, vai ser difícil. Você vai ter que arrumar um cavalo que suporte o seu tamanho, suporte o seu peso, né? Então tem que ser fácil. Criar um hábito que seja fácil. Claro, atraente e um hábito que seja fácil. Porque se você aumentar 1% em todos os hábitos que você quer criar, ele vai se tornar cada vez mais fácil. E você tem que organizar, que é a última coisa que eu vou falar, é a sua agenda. Então guarda isso. Outra coisa, criar tempo para as coisas que você precisa fazer, né? Montar a agenda, montar no papel. Quantos de nós... Eu estou falando pra caramba aqui, não estou conseguindo ler, mas obrigado aí pela presença de todo mundo. Mas o seguinte...
Quantos de nós, eu tô com 40 anos, com 30 anos, com 20, com 60, quantos de nós consegue escrever a nossa rotina diária? Que horas você acorda, que horas você toma café, que horas você sai para o trabalho, o que você faz no trabalho, que horas você para o almoço, qual vai ser seu almoço. Porque se a gente cria uma rotina, é a forma mais fácil da gente criar um hábito. Tá? Então, tem que ter agenda, tem que ter horário. Por que a gente, muitas vezes, a gente é muito bom no nosso trabalho e a gente não é tão bom assim na nossa vida pessoal? Porque o trabalho exige da gente uma rotina. Exige da gente horário para sair, horário para entrar, algumas vezes horário para sair. Mas existe uma demanda, você precisa completar aquela demanda no fim do dia. Você precisa entregar isso para alguém pronto, alguém precisa ver que você fez, né? Mas quando a gente passa isso para a nossa vida pessoal, a gente acha que a gente vai resolver isso sozinho, de qualquer jeito. E não. Criar rotina, ter horário para acordar, horário para comer, horário para fazer atividade física. Cara, o dia tem 24 horas. 24. Se a gente dormir 8 horas, que a maioria de nós não dorme esse tempo todo, sobram 16 horas para a gente atuar, para a gente estar atuando no palco da vida. Nessas 8 horas, nessas 16 horas que nos sobram, digamos que você tem a obrigação de trabalhar 8 horas por dia. Ainda te sobram 8 horas. Se você diminuir rede social, diminuir televisão, e você vai conseguir fazer isso, se você botar no papel o que você quer fazer, organizar o seu dia, organizar a sua semana, você vai criar o hábito que você quer. Então, para a gente completar aqui, que é a quarta lei, que é tornar satisfatório, certo? É a satisfação de ter completado uma função, é a satisfação de ter chegado ao fim do dia, tendo feito tudo que você planejou, tudo que você imaginou, certo? Mas para isso você tem que, primeiro, deixar claro. Segundo, se tornar atraente. Deixa eu só para não perder aqui a sequência. Se tornar atraente. Terceiro, tornar fácil esse hábito. E quarto, tornar satisfatório. Se você faz isso com qualquer coisa que você queira complementar nesse sentido, você vai conseguir fazer. E começa no início, você tem que tornar claro. Então, eu quero fazer atividade física de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia. Tornei claro. Segundo, eu tenho que tornar isso atraente. Eu tenho que me satisfazer acumulando hábito, ou seja, eu só vou assistir séries Netflix se eu malhar 1 hora por dia, senão eu não vou assistir o Netflix, certo? Você cria um sistema seu de pontuação sua, de valorização sua, você vai tornar isso atraente, certo? Você vai tornar isso fácil, ou seja, eu preciso malhar numa academia que seja perto da minha casa, eu preciso uma alimentação. Cara, qual o maior problema das pessoas não seguirem dieta? Sabe qual é a maior dificuldade de ninguém seguir uma dieta? É você não ter previsibilidade da sua próxima refeição. É você deixar ao acaso a sua próxima refeição. É você ficar com muita fome para a próxima refeição. Então, se você tiver previsibilidade da sua próxima refeição, você já vai comer melhor. É tornar fácil. E a quarta lei, que é tornar satisfatório. É você chegar ao final do dia, ao final do mês, ao final do ano, ao final da faculdade, ao final da sua adolescência, feliz com aquilo que você criou, com esse sistema que você criou e tendo as recompensas daquilo que você imaginou para sua vida. Tá? Deixa claro. Uma coisa que eu vou... Se isso te ajudou, tem que ser prático.
terminou a live aqui, eu já vou terminar daqui a pouquinho, senta, põe no papel o que eu quero, ponto. Como eu vou fazer, ponto. Como é que eu vou fazer isso ficar maravilhoso, delicioso, ponto. Como eu vou fazer isso se tornar fácil e qual a recompensa que eu vou ter ao final de completar isso tudo. Beleza? Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí. Falei meia hora, falei que não ia falar muito, mas acabei falando. Deixa eu ver aqui. Alguém botou aqui, ó, Netflix, né? Que é qual o seu hábito? Netflix. Eu botei isso hoje, um post. O Netflix não custa, sei lá, R$25,90, né? Ele custa o seu tempo. Então cuidado, né, com Netflix, cuidado com rede social. Acho que alguém botou aqui, ó. Rede social. Eu vou falar do iPhone, que é o telefone que eu tenho, mas acho que todos os telefones têm isso. Entra no seu... Eu só não vou conseguir mostrar porque eu estou fazendo a live nele, né? Mas entra, o iPhone, ele hoje tem uma área dele lá que mostra quanto tempo você gastou em cada aplicativo e na ideia de aplicativo. Cara, nós perdemos às vezes 2 a 3 horas por dia em rede social, muitas vezes aprendendo nada. Se você está aqui, pelo menos assistindo uma live, está no YouTube aprendendo alguma coisa, pô, maravilha. Mas muitas vezes a gente está só empurrando o feed para cima. Tive uma satisfação tremenda hoje, de verdade. Eu fiquei muito feliz, uma paciente minha, que ela está viciada em TikTok, e viciada ao ponto da tela do celular dela desligado, ficar marcado aquela parte de baixo do TikTok. Ou seja, a tela marcada de tanto que o TikTok dela fica aberto. Ela me mandou mensagem hoje que que tomou coragem e conseguiu desinstalar o TikTok do telefone. Se livra dos seus hábitos ruins. E por que ela conseguiu desinstalar o TikTok? Porque nós dois combinamos um sistema, né, que ela vai... O fato dela desinstalar o TikTok, a mãe dela vai auxiliar ela num tratamento que ela tá buscando. Né? Deixa eu ver, alguém já comentou aqui também. Opa, aqui. Então é isso. Criar hábito é, primeiro, deixar claro. Segundo, tornar atraente. Terceiro, tornar fácil esse hábito. Nenhum hábito tem que ser sofrido, tem que ser chorando. Não. Você tem que criar hábitos que sejam fáceis, sejam atraentes e, no final das contas, satisfatórios. Porque quando a gente faz isso tudo, eu hoje, né, com menos 30 quilos do que eu tinha aos meus 132 quilos, é muito satisfatório eu poder estar falando sobre isso para vocês. Eu estou aqui falando de dieta e você me dando óleo para comer. O Lucas aqui, ó. Vem aqui, Lucas, mostra aí. Aí, ele tá comendo óleo porque o pai tá na live e não tá vendo. Mas é isso, é tornar esse hábito satisfatório e criar e colher esses frutos, né? Deixa eu ver aqui. A Ellen botou aqui, deixa eu fixar aqui, ó. Meu amigo, você mudou minha vida. Desejo que muitos sejam tocados pela sua sabedoria e sua generosidade. Você é excelente. Obrigado, pô. Na verdade, eu aprendo muito com vocês todos os dias. Obrigado, Gilda. Tamo aí. A Rosane botou aqui, ó. Vou fazer principalmente exercício. Isso aí, Rosane. É criar o hábito. E muitas vezes você tem mais tempo de vida do que eu. Você já viveu muitos outros desafios. E uma coisa que eu posso dizer é o seguinte. A gente passar por problemas, por provações, estando envolvido com outras coisas em relação à atividade física, a ajudar outras pessoas, a cuidar do nosso corpo, né? Religiosamente a gente foi educado a separar o corpo da alma, né? E biblicamente, a Bíblia, quando mal interpretada na minha visão, dá a ideia pra gente que o corpo é uma coisa muito ruim e que a alma que é uma coisa boa.
eu senti isso muito. Eu fui criado na igreja batista e sou muito grato a Deus e a minha família pela criação religiosa que eu tenho. Mas foi muito isso. Olha só, você tem que prestar atenção na sua alma, o seu corpo é meio secundário. Se você começa a internalizar isso desde criança, você começa a enxergar o seguinte: não preciso me preocupar com o meu corpo. Só que a sua mente só vai estar sã, você só vai lidar bem com seus conflitos, com os conflitos que a vida vai te dar, se o seu corpo estiver preparado para isso. Né? Quando a gente vê, Paulo fala sobre isso. Né? Jesus Cristo caminhava daquele tanto que ele caminhava. Você acha que ele era obeso? Você acha que ele era uma pessoa sedentária? Não. E não é porque ser obeso é ruim. Obesidade é doença. Só que a gente é fruto dos nossos hábitos. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai se habituar a fazer, com aquilo que vai efetivamente nos dar prazer e criar essas ferramentas para ajudar. A Laila botou aqui: eu quero fazer cirurgia bariátrica. Então, Laila, é isso. Põe no papel: eu quero fazer. Se você conseguir já montar um sistema para atividade física, um sistema para alimentação, e já começar a perder um pouco de peso antes da cirurgia, o seu resultado daqui a 20 anos vai ser melhor do que você fazer uma loucura que algumas pessoas fazem antes da cirurgia bariátrica. Eu vou me despedir. A pessoa vai numa churrascaria, come absurdamente, para 2 dias depois estar se submetendo a uma cirurgia bariátrica. Não. A mudança ela tem que começar antes. Aquilo que eu falei. Você tem que se sentir magra, você tem que se sentir atleta antes de se tornar. Certo? Não vai brotar por acaso. Né? Eu não gosto muito de falar disso, mas eu vou falar. O fato dos meus pacientes gostarem de mim, de gostarem do meu atendimento, de como é a minha consulta, da atenção que eu dou, nada disso nasceu por acaso. Eu não tenho um dom disso. Eu aprendi. É muito livro que a gente lê, é muito exemplo bom, exemplo ruim que a gente vê. Né? Quando eu disponibilizei meu WhatsApp para todas as pessoas que querem me acessar, e eu só tenho um WhatsApp, eu só tenho um telefone, né? E é por onde eu me comunico com meus pacientes, com as pessoas que eu ainda não conheço, com as pessoas que eu conheço, com a minha família, com meus filhos, com meus irmãos, meus pais. Viraram para mim e falaram assim: você é maluco? Você é doido? Como você faz isso? Mas a satisfação de ter esse retorno é com um objetivo muito claro. Eu quero sim ser o melhor médico para os meus pacientes e ponto final. Se isso é disponibilizar o meu WhatsApp, se isso é mudar a forma como eu faço a consulta, se isso é mudar a forma como eu vou ser remunerado, para ser uma coisa prazerosa. Me mata, aqui só para a gente finalizar, senão eu fico falando demais, me mata quando eu vejo um médico que não está claramente satisfeito, tratando mal as pessoas no atendimento, seja no consultório, no pronto atendimento, onde quer que seja, reclamando da vida. Esse cara saiu da faculdade empolgado, essa moça saiu da faculdade empolgada, mas ele não criou os hábitos e as recompensas que ele precisa para manter essa alegria de ser médico, essa alegria de cuidar das pessoas da melhor forma possível. Não deixou que os outros definissem a forma como ele ia ser remunerado. E aquilo que é uma dádiva, na minha opinião, você ter uma profissão, você ser bom em alguma coisa para ajudar outras pessoas, se torna um fardo. E se torna um fardo por quê? Porque você permitiu que outras pessoas criassem os hábitos em você. Você não tomou a frente disso. E eu falo isso como alguém que já viveu isso tudo, e aqui não é confessionário, então não vou ficar explanando muito sobre o que eu vivo, né? Obrigado aí a todos vocês. A minha tia botou aqui, ó: temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Exatamente, Sandrinho. Exatamente. Né? Quando o evangelho, o cristianismo dá essa ideia de que o corpo é ruim e a alma é boa, exatamente isso aí. Eu me perdi, mas exatamente. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Certo? Então é onde, isso é a nossa visão cristã evangélica. O Espírito Santo ele vai morar dentro da gente. Então a gente tem que estar com a nossa casa muito boa para recebê-lo. Certo?
E tudo que acontece, a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto, ele acontece dentro desse corpo. E ele tem que estar sempre na melhor condição possível. Lógico que existem doenças que atrapalham, existem deficiências que dificultam, existe uma série de coisas que podem acontecer com o nosso corpo, mas se a nossa atitude for boa, se a nossa visão, se criar os hábitos, né, que a gente queira alcançar, cara, a gente vai, né? Eu tô para fazer uma pesquisa, quem tá aqui tá lá no grupo dos 30 minutos, né, desafio 30 minutos, que o objetivo é fazer atividade física meia hora todo dia e postar lá no grupo. Eu vou fazer uma pesquisa nesse grupo para a gente entender como que o simples fato, que é aquilo que eu falo, é tornar fácil, tornar satisfatório, tornar atraente. O simples fato de você postar uma foto ou postar que fez o exercício, isso já ajuda de uma tal forma a manter uma constância na atividade física que um grupo de WhatsApp que custa R$0, né? Quanto tempo a gente perde em rede social, quanta bobagem a gente espalha pelo WhatsApp, mas se você estiver num grupo focado em atividade física, com pessoas que fazem atividade física, a probabilidade de você se tornar uma pessoa que faz atividade física é muito maior do que frequentando um grupo de fofoca, um grupo de política e sei lá do que. A Sandra botou aqui, eu estou num processo de readaptação alimentar porque o metabolismo mudou com a menopausa. Desde janeiro já mudei meus hábitos, inclusive hábitos alimentares. É isso, é tornar claro. Eu estou fazendo o que, por quê e quando, aonde, qual. Quanto mais detalhado, específico a gente for, mais fácil mudar o hábito. Né? A Aurélia botou aqui, nossa, boa noite, doutor. Deus abençoe grandemente sua trajetória, pois esse relato de você falou agora é de muita grandeza. Que a única forma, Aurélia, da gente sobreviver como médico eu vou falar como médico que é minha profissão, mas qualquer profissão que a gente tem, a gente só consegue sobreviver fazendo aquilo que a gente gosta. Tem que ser prazeroso, tem que ser atraente, tem que ser satisfatório, tá? O seu jeito é o que marca o seu diferencial. Obrigado aí, Aimee. Jamile tá aqui. Laila, vamos junto, Laila. Depois me manda um direct aí que eu quero saber mais dessa cirurgia sua. Exercício físico, alimentação correta, qualidade de sono, tudo isso muda a mente e o corpo. É isso. É cuidar da casa onde vai estar o espírito. Certo? Obrigado aí, Siglia, pelas suas palavras também. Agradecer a todos vocês que acompanharam aí, os que entraram e saíram. Pô, deixa eu até fixar aqui minha tia, falando que tem orgulho. Eu amo muito vocês. E fazer o que a gente ama, tornar aquilo que a gente ama atraente, fácil, satisfatório, faz uma diferença enorme, certo? Agradecer muito a vocês. O Lucas está aqui, acompanhou a live toda, comendo Oreo. Boa noite aí para vocês. Ellen, eu vou te mandar esse grupo. Pô, você não tá, não é possível. Eu vou mandar para você. Ele fica ali no link da bio do meu Instagram aqui. Tá lá, você pode entrar no grupo, mas eu vou te mandar o convite diretamente agora, tá? O meu WhatsApp eu vou anotar aqui para quem não tiver. 98127-2623. 98127-2623. Me manda uma mensagem, me conta que hábito você precisa mudar e como que você vai fazer. Beleza? Aqui todo mundo mandando um abraço para você, Lucas. Despede aqui de todo mundo que a gente vai encerrar. Dá boa noite. Boa noite. Ah, comendo Oreo, né? Olha lá, a boca até preta. Seu figura. Gente, obrigado aí por todo mundo. Ah, Nádia, eu vou te mandar também. Não é possível. Tem que estar todo mundo lá. Minha tia tá lá, estão todos... E estão todos convidados. O grupo ele não é um grupo para atividade física. Se começar a falar de política, eu corto. Se começar a mandar muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu corto. Porque eu sou malvado. Gente, obrigado. Deus abençoe todo mundo aí. A live vai ficar gravada aqui e vamos dar mais ideias aí pra gente fazer live. Eu quero fazer live toda semana. Vamos voltar nesse ritmo aí. Valeu, Julião. Obrigado por você ter chegado aí. E Lucas, boa noite. Todo mundo mandando boa noite pra você aí. Boa noite. Boa noite. Beijos. Beijo.
Beijo. Vai rock and roll pra gente encerrar. Isso, não apareceu. Ó, 5 rock and roll. Um V de vitória. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.